Bom, vamos seguir então, pessoal. Boa noite novamente. A gente vai seguindo então com o capítulo 2 do livro, né, de PDF que eu enviei, Virtudes, Valores e Conflitos de Interesse. Só lembrando, hoje, dia 27, terça-feira, a estimativa é a gente fazer o capítulo 3 na quinta agora, né, Cidadania e Conflitos de Interesse, e tiver tudo certo, já terça-feira que vem, dia 3 de agosto, a gente faz P1, tá bom? A gente já conversa um pouco disso hoje, quinta-feira. Como é que costuma ser P1? Bem tranquilo, tá? Depende muito da forma como você escreve, do que mais da forma do que o que você escreve, porque a maneira de argumentar é algo que a gente tem que prestar atenção numa resposta de ética, principalmente em ensino remoto, tá? Então, eu vou mandar a mesma prova para vocês, vocês vão ter... Normalmente eu mando com algumas horas para você fazer, então não é nada muito corrido, né? Já foi nas primeiras provas, tinha um período de tempo para você responder. Então é bem tranquilo, você vai receber uma prova de Word, vai responder, salvar com seu nome e retornar para mim. Só isso, tá? E aí eu vou ter que ter um tempinho para ler e tudo mais. Então, o previsto é isso, depois do terceiro capítulo. Tá bom? Normalmente eu faço uma pergunta por capítulo, então vão ser 4 perguntas, ou o dobro, né, 2. Eu vou provavelmente citar uma parte do livro, vou dar um exemplo, vou tentar pegar um exemplo da atualidade e vou pedir a sua opinião em relação àquilo dali. Normalmente é bom colocar algum tipo de exemplo, tá bom? Mas isso tudo vem escrito, você não tem que se preocupar com quase nada. Vamos lá. O ser humano, desde que nasce, traz consigo um conjunto de condições. Tá? Existe muita consideração em termos de ética, né? Basicamente, com que a pessoa tem ou representa intrinsecamente, né? Ela como pessoa, digamos assim, variáveis do tipo família, nacionalidade, região geográfica, né? Se faz muito frio, se faz muito calor, se tem desastres ecológicos, esse tipo de coisa. E tem algumas outras variáveis do tipo o tipo da sociedade, inflação, nível de empregabilidade, etc. Nível de corrupção no país, esse tipo de coisa. Então, condições ou variáveis, né, que o cercam, que lhe servem como as primeiras referências na vida e que lhe influenciarão em todos os momentos. Então, por isso que a gente tem muito a ver com o meio onde a gente está. Eu ainda não fiz a análise de dados, estou até demorando para fazer isso. Vou ver se eu faço depois da P1. A gente vai ver que as respostas, embora elas variem pouco, né, mas elas têm uma certa variação dependendo do tipo de variável que você colocou lá sobre sua idade, sexo, renda, lugar onde mora. Tá? E é bem interessante a gente observar isso, porque, por exemplo, em relação aos bairros, né? Eu moro no Recreio. Então, Recreio, Barra, Jacarepaguá, tem uma determinada região, e é interessante, às vezes, né, dependendo do período, para algum tipo de pergunta, às vezes o centro da cidade se sobressai, às vezes a zona sul, às vezes a zona oeste, às vezes quem está fora do Rio, né? Acho que semestre passado teve, nessa coleta que eu fiz, bem interessante isso, quem morava fora do Rio tinha uma marca de comportamento ético mais alto do que a galera que morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Bem interessante isso. Tá? Então, a gente vai ver, são variações bem pequenininhas,
porque também acho que é de 1 a 5 só para marcar, então as variações realmente vão ser muito pequenas. Mas é interessante observar que quando a gente muda algumas coisas, as respostas já começam a variar também. Então, dessas condições, destacam-se família, classe econômica, raça, religião, país em que nasceu. E essas são algumas das variáveis que os teóricos gostam de avaliar quando fazem estudos sobre ética. Tá? A galera está chegando aí. Nosso comportamento, ou seja, o nosso ser social, é influenciado por condições de nascimento e informações adquiridas ao longo da vida. Então, digamos, existem esses dois grandes grupos de variáveis, de cestas de variáveis, né? Coisas que têm a ver com o nascimento da pessoa, né? E outras que elas vão adquirindo ao longo da vida. Eu acho bem interessante assim, estudar isso. Né? São poucas monografias na parte de ética que envolve isso daí que eu oriento, mas eu gostaria que fossem mais, porque seria bem interessante ter estudos sobre isso. Minha opinião. Virtude moral sendo produto dos costumes, não existe nos homens naturalmente. Então, olha só, isso aqui depende muito de você aceitar, né? Eu entendo isso como correto, como verdade, né? A pessoa, para ter qualidades que a gente possa chamar de virtudes, você precisa exercitar. E aí, eu acho até que o livro fala isso. Não sei nem se está nos slides, mas ser uma pessoa boa realmente exige esforço. Tá? Eu gosto sempre de contar um caso que eu tenho muitas experiências no metrô, não estou andando mais de metrô, né? Mas eu pegava muito a linha 2 e eu dava muito exemplo da linha 2. Eu morava num bairro chamado Colégio, não sei se vocês conhecem, alguém aí deve conhecer, ali perto de Irajá. Então, eu estava do lado de uma pessoa, uma senhora, e alguma coisa dela caiu no chão, né? E eu não sei, um reflexo que eu tive, uma coisa assim muito... eu nem pensei no assunto. Quando eu vi que um objeto caiu, eu tinha condições de abaixar para pegar, eu abaixei logo em seguida, peguei e devolvi para ela também, assim, muito rapidamente. E depois eu fui pensar, cara, podia ter dado merda isso aqui, porque vamos que a pessoa não quisesse que eu pegasse isso para ela, né? Então, às vezes, vamos supor que eu tivesse tido uma experiência, não teve nada demais, a pessoa me agradeceu, mas foi uma experiência interessante. Vamos supor que a pessoa me questionasse, por que que você pegou isso? E se não quisesse que você pegasse? Né? Isso pode acontecer. Né? Então, esse exercício de praticar boas ações, isso requer um certo esforço. Eu acho que eu cheguei a comentar nessa turma aquele exemplo da porta aberta que eu não fechei, que o senhor mais velho que eu passou e fechou, e aquilo ficou doendo na minha consciência, que foi aquele saco pesado do livro que eu falei na aula passada. E aí, por um acaso, hoje eu passei, a porta estava aberta, eu fui lá e fechei. Falei, vou falar isso hoje na aula de ética. Tá? Então, foi um ato que me fez bem. Né? Então, assim, essa virtude que ele fala, né, que é o assunto da aula, isso é um exercício e ele precisa realmente da gente fazer, a gente se empenhar. Não é uma coisa bacaninha, simples, a gente ter uma vida virtuosa. Né? Vamos chamar de virtuosas as características boas que a gente possa ter. Tá? Realmente é algo que nos exige energia. Então, se você quer ter uma vida virtuosa, você realmente precisa colocar esforço, tá? De todas as maneiras. E a conduta desse livro é mais ou menos no sentido de nos despertar a vontade de pensar sobre o assunto. Não é objetivo do livro, não é objetivo meu, normalmente não é objetivo de um curso de ética fazer com que a gente se torne anjinhos, ok? O objetivo da ética é pensar sobre o assunto. Por isso que é interessante uma pessoa mais velha, né? Eu tenho aí 30 anos na frente de vocês, já fiz muita cagada na vida, é interessante eu lembrar, assim, de algumas coisas que eu possa contar para vocês,
Porque uma das maneiras para a gente ver é alguém que tenha passado por uma determinada experiência e possa falar o esforço que teve para contornar uma situação, como ele se sentir mal em relação a isso, e por aí vai. Então, isso numa aula presencial é muito maneiro, porque quando a gente olha assim, né, olho a olho e tal, tem um contato todo, que aliás vocês deixaram isso claro lá nos relatórios, né, quando eu pedi das experiências, esse contato ali, porque às vezes eu mudo um pouco o tom de voz, eu começo a falar um pouco mais de palavrão, eu começo a dar uns exemplos mais trágicos, assim, eu noto que a galera começa a prestar mais atenção. E essa medida da atenção da turma por parte do professor é muito bacana, né? E, infelizmente, a gente não tem como exercitar isso muito bem, né? Mas é interessante esse feedback. Tá? Então, o exercício ele é grande para que a gente tenha uma vida virtuosa. Os indivíduos são motivados a serem éticos em função da sua busca pelo bem e pela felicidade. Então, é muito natural a gente pensar que uma vida feliz ela vai ser, digamos assim, acompanhada de pontos virtuosos, digamos assim. Né? Na medida em que eu me tornar bom na minha vida, eu vou ter uma vida feliz. Pensamento aí da Chauí, Marilene Chauí, se não me engano, lá da USP. A felicidade não é uma dádiva. Então, é exatamente isso que eu estava falando. Ó. Ela depende do exercício. Tá? A felicidade, a virtude, ela depende de prática, de intenção. Eu dei esse exemplo do objeto da pessoa que caiu perto de mim, né? E hoje em dia talvez eu não fizesse esse exercício, digamos assim, de pegar o objeto instantaneamente, porque eu estou um pouco mais ressabiado com essas coisas. Eu acho que a pessoa pode me julgar de maneira errada, né? Então, repara, e aí estariam dois exercícios, né? O próprio exercício de ter o esforço de ir lá e pegar, e agora um segundo exercício de pensar se vale a pena ir lá e arriscar ser chamado a atenção. É foda, né? Então, a felicidade não é uma dádiva. E cabe aqui um registro. Eu, quando era muito jovem, muito jovem, eu realmente acreditava que muitas coisas na vida eram dádivas. Tá? Dádiva é uma palavra que vem de dar, né, de doação, de dom, de gift, de coisas que vêm de Deus, né, que aparece na nossa vida por merecimento, digamos assim. Eu tinha um pensamento bem infantil em relação a isso. Tá? E aí, na medida em que a gente vai crescendo, isso vai se transformando. Se vocês tiverem curiosidade, não sei quão fãs vocês são de... Gabriel, só vi agora que tinha musiquinha, que você pediu musiquinha, foi mal. Eu ia colocar mesmo, mas é que eu tive que dar uma escapada ali só para comer alguma coisa, que eu estava com uma fome danada, a aula de finanças pessoais demorou muito. Mas na próxima vez eu coloco, pode deixar. Quem gosta aqui de Supertramp, alguns aí que tem influência dos pais, porque senão é um grupo musical que é da turma, da época de vocês, né? Tem uma música chamada The Logical Song. Ela reflete muito bem isso, dessa imagem infantil da qual eu falei, né, que eu tinha muito, assim, do mundo perfeito, que era tudo uma paz, tudo bacaninha, e aí a vida vem só dando porrada, e você tem que aprender a ser político, a ser isso, a ser aquilo. Quem tiver curiosidade, coloca aí no YouTube, hoje em dia é muito fácil, né, a gente tem acesso a qualquer música muito rapidamente. É uma boa pedida para você pensar sobre isso, né? Então, essa ideia, essa destruição dessa ideia de dádiva, ela está muito marcada nessa música. Na verdade, o Supertramp, ele era muito famoso na década de 1970, uma época que eu tinha na faixa de 15 anos. Tocava muito nas rádios e eu aprendi inglês ouvindo música, isso era comum também na minha época, não sei se é ainda hoje. E esse conjunto influenciou muito a mim. Essa música demais, inclusive filosoficamente. Ela é filosofia do início ao fim, além de ser uma música muito agradável de ser ouvida.
eu recomendo. Lá tem essa ideia, essa destruição, né, de que fala muito dos passarinhos cantando nas árvores, aquela coisa toda, não é nada disso, e vem a vida e te dá porrada e tal. Pink Floyd também é muito disso, não sei se vocês conhecem. Então, a felicidade vai ser trabalho contínuo, né? Um exercício, ele falou aqui, né? Um exercício grande, intenso. Então, não se é feliz por acaso. Não se é feliz por acaso. Uma vida tranquila dentro da sua casa, com a sua família, com os amigos da escola, com os amigos do trabalho, não é uma construção fácil. Não é uma construção simples. Não é. Muita atenção a isso. Acredito que vocês já devam ter percebido isso. As virtudes e os vícios caracterizam as pessoas. Então, a gente é conhecido pelo que a gente representa de bom ou ruim. E eu ainda faço de vez em quando, mas não tenho feito muito, não. Mas eu, mais jovem, eu tinha até uma dedicação à igreja, alguma coisa assim, e eu gostava muito de ser visto como uma pessoa boa, útil, do bem e tudo mais. Então, eu achava isso uma coisa bacana, né? Então, eu gostava muito de alguém que olhasse para mim e visse coisas boas, digamos assim. Então, na verdade, essas características nos marcam. Os valores têm grande influência sobre as respostas afetivas e comportamentais dos seres humanos. Quando modificados, podem explicar uma série de problemas sociais. Então, digamos, pessoas que se desvirtuam, né? Tem até essa palavra que vem de virtude, né? Que se apoiam, digamos, em valores não tão bons, né? E aí que entra essa questão de moral, né? Bom ou ruim. Bom por quê? Bom quanto? Ruim quanto? Então, esse julgamento de valor é uma coisa muito complexa em estudos de ética, porque eu posso apontar aqui algo como valor e você cagar para mim, né? Ah, professor, não acho isso aí legal, não acho isso aí seja um valor, não acho que eu devo respeitar uma pessoa por causa disso, não. Tá? E, efetivamente, já teve alguma discussão sobre isso em uma sala nossa de ética comigo. Todas as discussões foram maravilhosas, nunca houve nenhum indíciozinho de, caramba, ficou um clima ruim, nada disso. Mas, assim, show do Pink Floyd, emocionante, deixa eu ver aqui. 15 anos sonhava com esse momento. Oh, que bom, Marcelo, eu nunca gostei muito de show. Né? Você deve ter ido naquele do Roger Waters, né? Que teve, acho que em São Paulo, não sei se foi São Paulo ou Rio. Cara, é bom. Pink Floyd é uma coisa assim muito bacana. Tem até um livro de filosofia. As letras do Pink Floyd são muito filosóficas. Viagem na maionese, né? Mas são muito boas mesmo. Então, esses problemas sociais que ele fala aqui são problemas pelos olhos de pessoas que têm uma ideia sobre virtudes XYZ que caracterizaria uma sociedade do bem, uma sociedade boa, etc. E isso tudo é muito relativo, né? Mas uma pesquisa interessante que vocês poderiam fazer, sei lá, a gente poderia ter uma ideia de conduzir uma pesquisa dessa numa turma de ética, né? Tentar ver uma maneira de avaliar entre os alunos e entre pessoas que os alunos pudessem entrevistar, o que seria exatamente, digamos, as 10 ou 15 ou 20 características de uma pessoa para ela ser considerada boa, né? Como eu estava falando aqui ainda agora, como eu gostava de ser visto, né? Se eu tiver, que aliás o estudo de ética antigamente era isso. Vamos idealizar um homem bom, um homem que eu digo raça humana, né? Uma pessoa boa. Uma pessoa boa, ela precisa de isso, 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 isso. Então, o estudo da ética seria me aproximar disso. Né? Isso era como a ética começou a ser estudada antigamente. Vamos idealizar uma pessoa bacana e vamos tentar ser essa pessoa. Então, esses problemas sociais seriam... Quais seriam esses problemas sociais? Olha só que bacana que seria investigar isso. Então, problemas pessoais, de problemas de empregados no local de trabalho, possivelmente de práticas antiéticas no mundo dos negócios. Ok.
Na organização, os valores são componentes importantes da cultura. Então, a gente até chegou a falar sobre isso, algumas pessoas comentaram por e-mail, né, numa tarefa que eu dei, sobre os exemplos que eu tinha falado, universidade, exército, bombeiro, e outros, né, policiais que eu dei como exemplo também. E, então, não só o comportamento, mas os valores, né? Eu até coloquei na prova, eu não sei se foi período passado ou período anterior, um integrante da Lava Jato cometendo o tipo de corrupção que a Lava Jato estava tentando combater. Quer dizer, uma coisa assim bem absurda, né? Uma pessoa do governo, sei lá, da instituição que estava tentando combater a corrupção, praticando corrupção por baixo do pano. É uma coisa assim meio complexa de entender, né? Então, quer dizer, uma pessoa para estar nessa situação, ela deveria ter determinados valores que autorizassem, que validassem essa pessoa de estar lá. Então, não só a maneira de eu me comportar, mas também as pessoas esperam que a pessoa tenha um determinado valor, né? E esses valores realmente nos moldam. Vamos lá. Caçador de Marajás que foi caçado, Collor. Pois é. Belo exemplo. Belo exemplo. Assim, não estou nem falando mal nem nada, eu vou ao máximo tentar evitar, tentar não falar aqui sobre determinadas pessoas, né, para não ter um tipo de discussão assim desagradável, mas é um exemplo, né, já que veio assim, a pessoa projetar para a sociedade uma determinada coisa e você, por baixo dos panos, digamos assim, fazer o contrário. Mas, não sei se vocês lembram, lá no início, se não me engano, nos primeiros slides, isso é uma coisa que intriga muito os teóricos sobre ética, né? Por que nós, olha, eu faço isso, você faz isso, com certeza. Uma das coisas interessantes para a gente admitir aqui, numa boa, a gente faz muita cagada, né? Se a gente estivesse no lugar desse político, a gente faria isso também. É assim, a vida é assim. Seria interessante a gente ter uma ideia disso, né? E aí, primeira questão, entender que isso é assim. Nós somos fazedores de merda o tempo inteiro. Agora, tendo uma consciência de que isso é assim, a vida dentro da minha casa vai ser melhor, a vida no meu trabalho vai ser melhor, a vida quando eu for comprar pão vai ser melhor. Eu estou falando isso porque hoje de manhã, por um acaso, eu fui ao supermercado com meu filho, eu passei próximo de... Tinham duas pessoas na calçada, eu passei e uma delas me cumprimentou, né? Eu acho isso fantástico. Isso acontece aqui no Recreio de vez em quando. Bom dia. Aí eu falando bom dia para a pessoa, outra pessoa também respondeu, quer dizer, três pessoas que não se conheciam se cumprimentaram. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. Pois é. Pois é, a sociedade corrompe. Vamos tentar mudar a sociedade, né? Mas realmente não é a ideia dos estudos de ética que a gente fique bonzinho. Não é, com certeza não é. E na verdade, é que seria interessante a gente despertar a ideia de que a gente tem muito problema, né? Então, é o que o livro diz, processo decisório ético, né? Vamos entender como que as coisas ocorrem nas nossas decisões e tentar, digamos, fazer o melhor possível antes de tomar uma decisão. Então, a gente tem que ter, o assunto dessa aula de hoje, a gente tem que ter determinados valores desenvolvidos, né? E é por isso que ele está falando das variáveis que tem a ver com o nascimento e que tem a ver com o lugar onde a gente nasce, com as circunstâncias. Se aqueles valores não estão em mim, né, que eu possa ter ideia de quais sejam e tentar desenvolver. Cara, certamente a vida melhora, né? E tem horas que a gente acha que não, é óbvio, né? Tem semanas, tem dias que eu vejo que dá tudo errado, eu estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Mas é assim mesmo, é só você dormir no outro dia, você tem mais 24 horas e tudo melhora, né? Então, esse é o ponto principal aqui dessa apresentação, né? A gente tem que ter uma ideia de que valores seriam essa pesquisa que a gente poderia fazer. Eu não vou fazer porque eu não tenho tempo e não tenho qualificação para isso, mas é um desejo muito grande. Assim, as turmas de ética, assim,
turma de finanças pessoais eu tenho mais manobra, porque é um assunto que eu vivo todos os dias, eu sou muito apaixonado por finanças pessoais. E ética também eu estou ficando muito apaixonado, então qualquer hora eu vou despirocar por esses livros aqui, vou pegar umas coisas, vou fazer uma porrada de experiência com os alunos, né? E acho que vão ser experiências para deixar a gente muito, muito legal, assim, muito pensativo. E quanto mais porra louca forem as experiências, obviamente dentro de determinadas condições acadêmicas, né? Mas assim, porra, caramba, eu não sabia que essas coisas eram assim. Deve ser muito interessante isso. Bom, então, como eu tinha falado de algumas organizações das quais eu participei, tem determinadas maneiras de se agir lá, tem uma determinada cultura deles, das pessoas, e essas culturas estão envoltas, estão dependentes desses valores, né? Então, é interessante a gente saber que valores eu preciso ter para pertencer a uma determinada organização. Ou eu tenho que ter esses valores, né, intrinsecamente, ou seja, eles estão dentro de mim, não importa o quê, ou pelo menos eu tenho que parecer que tem, né? Tem aquela questão, não precisa nem ser honesta, a gente precisa parecer ser honesto, né? Algumas pessoas dizem. Então, essa questão de valores e como a gente é percebido em relação a isso é algo bem importante para a ética. Agir eticamente não implica apenas numa harmonia entre razão e emoção. Exige do agente a virtude, ou seja, uma vontade moralmente boa. Eu tenho que ter a virtude, né? Virtude é algo que a gente tem que cativar, mas eu tenho que ter realmente, tem que ser algo assim, pô, eu realmente quero me destacar positivamente. Eu quero cumprimentar as pessoas com um bom dia, mas cumprimentar assim, de coração mesmo, cara. Bom dia mesmo para você, né? Quem já teve a oportunidade de ir em alguns países, é interessante, até fizeram piada com isso aí na televisão. Você esbarra levemente na pessoa assim na rua, ela te pede desculpa automaticamente. É um povo assim muito acostumado a essa coisa, né? Mesmo não sendo culpa da pessoa, ela pede desculpas porque dessa maneira um eventual problema já estaria desfeito logo no início. Procura ver se você se envolver em algum acidente de trânsito ou um quase acidente de trânsito. Antes de dar esporro na pessoa, mesmo que ela esteja errada, já pede logo desculpa, você vê que você desarma a pessoa, né? Isso é uma experiência bem interessante. Então, esse desenvolvimento, vamos chamar isso de virtude, assim, né, de se antecipar às questões e já colocar um pouco de bondade na relação, você vê que isso daí, cara, começa a mudar muito a sua vida, muda aquele segundo, muda aquele minuto. Eu acho isso aí bem legal. Não é suficiente apenas compreender o que é justo ou injusto, né? Mas realizar a justiça. Então, processo decisório, você vai estar sempre razão e emoção. Então, não é só saber sobre justiça, você tem que fazer, praticar, estimular, etc., a justiça. Cara, eu não posso falar muito devagar, não, senão a gente não acaba hoje. Vamos lá. Os valores não podem ser aprendidos unicamente pelo raciocínio, mas também da sensibilidade emocional do agente. O juízo ético não é feito somente de razão, mas também de indignação e vergonha, ternura e compaixão. Eu queria chamar a atenção de novo para aquele peso do livro, né? E eu falei também daquele sentimento que a gente tem aqui, né? De aquela angústia grande que a gente sente quando a gente sabe que fez merda. A pessoa não sabe que eu não falei, né? Mas eu sinto. E aquele é um grande sinal de algum desvio que eu preciso resolver. A pessoa virtuosa não só tem disposição para fazer a coisa certa, mas também de desfrutar fazendo a coisa certa. Em geral, as pessoas virtuosas, as emoções estão alinhadas com a razão. Então, o livro está chamando de virtuoso aquele que age de acordo com o que sente, né? Lembrando que lá no livro, lá no início, o livro ele colocou isso, né? Que uma das coisas mais interessantes para quem estuda ética é por que você fala uma coisa e faz outra. Ah, eu não faço. Faz sim. Tá? Eu faço, você faz, todo mundo faz. É importante a gente ter consciência disso. Tá? É importante a gente ter essa noção. Eu fiz um questionamento uma vez na turma se algum dos alunos tinha a percepção de que essa pessoa, ele ou ela, tinha uma ideia de que ele ou ela sejam puros.
Então, lembra daquele homem virtuoso? Que a gente idealiza um homem virtuoso e o nosso estudo de ética vai ser tentar ser essa pessoa. Houve uma pessoa que falou, professor, eu julgo isso em relação a mim, eu sou puro, ou eu sou pura. Né? Eu não concebo isso como possível, mas entendo uma pessoa ter essa opinião, porque as opiniões aqui, nesses estudos de ética, são muito importantes. Então, a pessoa tem um determinado pensamento, por mais estranho que possa parecer para a gente, ele precisa ser respeitado, porque esse respeito é que vai trazer para a gente elementos para a gente ver o outro lado. Quanto mais preconceituoso, quanto mais brabo a gente for, digamos assim, mais isso vai ser espantado e pior vai ser a qualidade do estudo. Né? Então, é um exemplo muito interessante, que de vez em quando eu falo sobre ele. Tá? Então, existem pessoas, sim, que pensam sobre isso. Eu acho, para mim, para a minha vida, e de um modo geral, as pessoas não têm essa característica. Tentar identificar e prevenir conflitos de interesse é uma prática que deve ser seguida, tendo em vista que nas organizações a maioria dos desvios de conduta tem origem em dilemas éticos que envolvem essa situação. Então, conflito de interesse, eu diria que é um dos pontos principais do estudo de ética. Tá? Você ser a raposa tomando conta do galinheiro, digamos assim, né? Como é que eu vou dizer? O tarado tomando conta de um lugar de virgens, né? Coisas desse tipo, assim, né? Bem antagônicas. Então, um estudo de interferência ética dentro de uma organização, você tem que ver onde tem conflito de interesse e intervir. Né? Colocar ali uma regra mais extensa, mais rígida e tudo mais. Então, conflito de interesse é uma coisa que tem que saltar aos olhos e não pode existir. Tá? E sempre que tiver o conflito de interesse, você vai ter como consequência o dilema. O dilema, né, vem de são duas vertentes que você pode seguir: fazer ou não fazer, né? Parar ou não parar. Então, essa encruzilhada, não, mas essa bifurcação, o tempo inteiro a gente vai ter na vida. Então, essa ação ou falta de ação, ela vai ser precedida desse processo decisório. De novo, é o nome do livro, né? Ele ressalta isso. Vamos pensar a respeito antes de fazer ou de deixar de fazer. As questões éticas surgem em decorrência de conflitos. Então, como eu falei, um conflito é um dos pontos principais, porque se não tivesse conflito e a gente vivesse ou em porrada sempre, ou de forma angelical, não tinha por que estudar essa porra. Né? Então, o conflito e a tentativa da solução é que é de interesse das questões de ética. Os valores e as atitudes de organização em que ela trabalha da sociedade em que vive. Mas por que eu falei isso? Eles surgem em decorrência de conflitos. Essas questões éticas. Então, é o que eu tinha falado aqui. Assim, no meu entender, né? Conflito de interesse, dilema, né? Esse raciocínio que a gente tem que fazer entre pelo menos duas hipóteses que a gente tem para seguir, é disso que se trata os estudos. As atitudes e o comportamento dos indivíduos são guiados por valores. Então, de novo, esse é o ponto principal da apresentação, que podem estar vinculados a focos específicos da vida de cada um e formam as estruturas que se interrelacionam. Então, nós temos estruturas, né, morais, digamos assim, e essas estruturas são edificadas por valores. Então, teoricamente, né, se eu entendo que eu não ajo bem eticamente, eu posso identificar valores, como esse exercício que eu tinha falado aqui, né? Vamos estudar uma pessoa eticamente boa e vamos desenvolver essas questões. Se eu fizer isso, eu coloco valores, digamos assim, bons, né, na minha estrutura, e sempre que eu for agir, eu vou entrar em contato com meus valores, provavelmente eu vou estar estruturado para agir eticamente bem.
Teoricamente funciona, né? A falta de consenso sobre a natureza dos valores. Então, sempre que a gente for estudar qualquer assunto, você vai ver isso, se você for fazer mestrado ou doutorado, quando você começa a aprofundar num determinado item, você vai ver que tem várias teorias diferentes, doidas, sobre aquele mesmo ponto. Tá? Então, né, aquele sei que nada sei, que o filósofo falou, não sei quem foi, não lembro, é bem por aí. Né? Então, em ética não vai ser diferente. Né? Tem muita falta de consenso sobre várias coisas. Eles têm sido interpretados de diferentes maneiras, valores. Né? Então, acho que até tinha falado aqui, como é que a gente vai dizer que algo é bom, recomendável, etc. Né? Será que vai ter aceitação por todos? Será que alguém aqui arriscaria dizer algo que todos nós concordemos com ele, que seja algo bom ou ruim? É meio difícil, né? Falar algo que todo mundo concorde que é bom ou que todo mundo concorde que é ruim. É bem difícil isso. Então, valores, né? Que tem a ver com necessidades, tipo de personalidade, motivações, objetivos, utilidades, atitudes e interesses. Isso gera problemas de interpretação dos resultados. Então, como a gente está falando aqui de um livro feito por acadêmicos, esse livro, né, ele é muito baseado em pesquisa, em consulta a textos, pô, aí fica o subjetivo do subjetivo, né, em função dessa falta de consenso. Mas é por isso que não tem como, assim, uma prova de ética, você colocar, fazer uma pergunta qualquer e considerar só essa resposta assim, assada é certa. Isso não existe, né? Então, essa aula de ética realmente é para a gente refletir, é uma oportunidade que a gente tem interessante de reflexão. Né? Então, o meu papel aqui é procurar o máximo possível pegar uma ou outra coisa assim para a gente pensar a respeito. Tá? Então, o problema de interpretação. Quando a gente começa a estudar, é isso que acontece. Ocasionando um grande interesse sobre a forma como os valores são conceituados. Então, isso atiça os teóricos. Né? Vamos estudar isso para a gente poder definir. Eu fiz um doutorado na psicologia e isso daí eu peguei. Assim, eu queria definir literacia financeira. Então era difícil, porque tinha muitas variações diferentes no mundo inteiro, muitas definições diferentes. Tinha até um artigo que falava sobre as multiplicidades, né, das diferenças de conceitos de literacia financeira. Eu falei, caraca! Então, é difícil, assim, porque. E aí ele falou: quanto mais diversas forem as formas de você caracterizar os fenômenos para os teóricos, pior vai ser para aquele conhecimento avançar. Né? Então, eu estou consciente disso. E literacia financeira realmente é um tipo de conhecimento que é difícil você chegar num lugar e falar, literacia financeira, e alguém saber o que é, por exemplo. Né? Então, aí dentro dessas questões de ética também ocorre muito isso. Valores, características, conceitos ou crenças de estados finais desejáveis ou comportamentos que transcendem situações específicas que orientam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos que são ordenados por sua relativa importância. Bom, eu coloquei isso aqui, nem é até difícil de fazer comentários aqui, né, porque tem pouca coisa escrita, mas é um tipo de coisa que não existe, pelo menos não comigo, em uma prova, um exercício, etc. de ética. Né? Quais são os valores, barará, barará, conceitos, estados, isso não existe. Tá? Mas está lá no livro, está dentro do capítulo, achei interessante, coloquei aqui. Mas é difícil falar sobre isso, né? Assim, lembrar, por exemplo. Em quase todos os aspectos da vida, as pessoas têm opiniões diferentes sobre tomar decisões éticas. Opa, isso é legal. Né? Em quase todos os aspectos da vida, as pessoas têm opiniões diferentes sobre tomar decisões éticas. Isso é muito subjetivo. Né? Seria interessante, se a gente quisesse fazer uma experiência, se a gente pudesse ter uma convivência de sala de aula, como eu já falei aqui, a gente fazer um contrato social, né? De modo que eu tivesse meu papel, os alunos tivessem o papel deles, e nós tivéssemos um consenso sobre o que seria um semestre de ética na UFRJ 2021/1. Né? E aí, quem agisse diferente seria punido, advertido, sei lá, pelo grupo. Isso é uma experiência bem interessante. E pode ser feito, né, na igreja, no trabalho, num futebol de fim de semana, sei lá.
É uma experiência bem interessante. Para se observar a relação entre valores e comportamento, então, ó, comportamento deriva de valores. Então, isso é uma, digamos assim, é algo estabelecido, né? Você vai agir de acordo com o que você é. Né? Vamos simplificar isso aqui. Uma pessoa boa vai agir de maneira boa. Uma pessoa ruim vai agir de maneira ruim. Mas, como a gente viu, o que a gente define como sendo boa ou ruim? Difícil para poder julgar. É necessária, primeiramente, a distinção entre os valores interiorizados pelos indivíduos que somente são usados de forma superficial. Lembra que eu falei, de repente, não ser honesto, mas pelo menos parecer ser. Então, quando você tem um determinado valor que você só parece dele, né, você realmente não é, pelo menos para você ser melhor aceitado, olha aí, de forma superficial. Uma vez que existem fortes pressões para que os valores socialmente desejados sejam expressos publicamente. Então, eu vou parecer de uma determinada maneira para que eu seja aceito nesse grupo. Isso é ruim, mas é o que a gente faz. Isso é ruim, mas é o que a gente faz. Atenção para isso, tá? Isso causa arrependimento, talvez? Olha, eu vou falar, para mim causa às vezes. Né? Isso aí acontece comigo, obviamente. Todas essas coisas erradas que o livro fala, eu já fiz e faço toda hora. Né? Sim, eu já atuei de forma que eu quero parecer ter grana, eu quero parecer ser, sei lá, uma determinada característica, inteligente, forte, sei lá. Né? Então, tá aí, essas questões superficiais. Muito cuidado com isso. Né? Forma superficial aqui. Quer dizer, muito cuidado. É uma sugestão. O indivíduo que possui valores interiorizados apresenta normas de conduta pessoal. Então, os valores vão determinar o seu comportamento, a sua conduta. Logo, as ações que forem consistentes com esses valores resultarão em sentimentos de culpa, vergonha, de autodepreciação, o tal peso do livro que ele falou ali, uma ou duas aulas anteriores. Né? Nossa, como esse livro está pesado. Né? Nossa, minha consciência. Nossa, aquela dor que fica aqui. Aquela dor é foda, cara, quando a gente sente assim, pô, fiz merda. Você sabe que você fez merda. Olha uma coisa complicada aqui, ó, relativismo moral. Né? Se a gente não tem definições, o meu conceito de moralidade boa pode ser bem diferente do seu. Né? E aí quem está certo? E aí se a gente ficar relativizando sempre, né? Mas não é tanto, não é, mas acaba sendo, olha aqui, olha ali. Isso é muito complexo. Relativismo moral é baseado na premissa de que, na atualidade, não há verdades absolutas. Então, isso é muito comum em religiões, né, talvez. Algumas questões políticas também, alguns pontos onde tem um certo radicalismo, né, futebol também, às vezes. Qual é o melhor time? Por quê? Né? Então, muita atenção para isso aqui. Se a verdade é relativa e sobre ela se sustenta a maioria dos paradigmas, não há nenhuma objetividade. Ponto. Aí é que está a questão das provas de ética serem como são. Entendeu? Não tem como você falar isso é isso e ponto. Né? Isso é isso por causa disso. Lembra do exemplo tal? Olha o oposto que é isso, que está no outro exemplo tal. Então, uma resposta ela é construída com argumentos. A sua habilidade de argumentar é que vai pontuar a questão. Normalmente é assim. Tá? Então, muita atenção para isso, porque não tem assim, poxa, por que eu errei essa questão? Por que eu errei esse conceito? Sei lá. Subjetividade passa a ser o único paradigma possível. Então, lecionar ética, ouvir uma apresentação sobre ética, tudo passa por subjetividade. Pô, será que eu, né? Você pode estar pensando, será que eu tive um bom dia hoje para estar aqui tranquilo, pensando e tal? Será que eu estou aqui preocupado, olhando para o relógio toda hora? Pô, tem que acabar, porque eu tenho que ir para ali, tenho que ir para cá, não sei o quê. Então, tudo é muito subjetivo. Né? Será que eu estou sendo verdadeiro aqui quando eu falo? Será que eu quando eu falo que eu tive um determinado exemplo, será que aquilo é aquilo mesmo? Será que quando eu falo que o exemplo é de um homem, na verdade não foi de uma mulher? Será que eu falo que é de uma mulher, na verdade não foi de um homem?
Será que quando eu falo no exemplo, aquele exemplo realmente aconteceu? Né? O que está na sua cabeça? O quão subjetivo é tudo isso que eu falo? Né? Será que eu estou fazendo alguma experiência, levando a turma para um determinado ponto e querendo para o outro? Na verdade, eu faço experiências como essas, mas eu preciso olhar para a turma. Né? É muito. Eu estava pegando essas habilidades de falar sobre um determinado assunto, levar a turma para pensar para cá e de repente ia para cá, né? Porque esse jogozinho que a gente faz é muito importante numa aula de ética. Então, saber trabalhar essa subjetividade é bem interessante. Bom, quando tem relativismo moral, nós temos uma prática do vale tudo, e isso, considerando um mundo civilizado, deve ser evitado. Né? Mas tem hora que a gente quer o vale tudo, né? Na verdade é essa. Essa relatividade das verdades, olha só, né? Porque existem várias verdades, né? Geralmente está associada aos valores que cada um atribui aos fatos e às coisas. Então, de novo, valores é o motivo principal da nossa apresentação hoje. Né? Tudo gira em torno dos valores. Então, eu lembro que eu já tive problemas de relacionamento, né? Homem e mulher, casal, em que era muito difícil conversar com a outra pessoa porque tinham valores muito diferentes em relação a uma questão. Né? Então, sei lá, para mim, um determinado ponto era importante, para outra pessoa não era. E aí? Como é que você vai sair dessa situação? Essas diferenças provocam conflitos. Então, de novo, conflito. Isso aqui é ouro para estudos em ética. Né? Por que as pessoas brigaram? A briga em si não é um problema para ser resolvido por ética. Ah, fulano morreu. A morte, se morreu ou se não morreu, não importa muito para a ética. Né? Importa por que ele quis matar. Né? Quando pessoas com objetivos de vida diferentes são colocadas frente a frente. Né? Daí surgem os conflitos. Esses conflitos podem surgir entre indivíduos e entre indivíduos e a sociedade. Né? Finanças pessoais, eu já vi casos de pessoas que são moradores de rua, mas têm trabalho, têm renda, têm poupança, não precisam estar lá. Sabe qual é a questão? Era a pessoa não queria se submeter à sociedade. Não quer pagar imposto, não quer isso, não quer aquilo. Simplesmente não quer. É interessante ter esse tipo de percepção, né? Será que tem condições da gente se isolar da sociedade completamente ou quase completamente e ter uma vida bem individual, considerando a sociedade? Ah, não faço parte disso. Isso não me afeta. É uma experiência interessante. Eu tenho visto muito vídeos de pessoas que vão morar em cabanas nas montanhas, né? E a grande maioria, acho que eu nem vi ainda algum vídeo de pessoas que estão lá e ficam lá para sempre, mas ficam a maior parte do tempo isolados. Então, não gostam muito da interação. Querem realmente ficar isolados. Se sentem bem de estar numa cabana e ler um livro, assistir a um filme, preparar sua própria comida e, quem sabe, até por vezes, caçar sua própria comida, plantar sua própria comida, né, e viver uma vida o mais naturalmente possível, sem muita sociedade. Mas, uma vez ou outra, pega o carro, ou a bicicleta, ou a moto, e vai para o médico, vai para o dentista, vai para uma coisa, vai para outra. Em alguns momentos, as pessoas devem decidir, primeiramente, qual interesse atender, qual comportamento adotar diante de determinadas questões envolvendo justo, certo, errado, bom, ruim, etc. Isso aqui é moral. Né? Lembra lá, moral e ética? Então, ética é o estudo dessa parada toda. Né? Então, mas essa distinção de justo, correto, certo, errado, bom, ruim, agressivo, isso é moral. O aprimoramento contínuo da ética pessoal resulta em um desenvolvimento das qualidades de caráter ou filosofias morais que contribuem para a tomada de decisões. Então, olha, lembra, não é, pelo menos eu não, assim, eu tenho me educado nesse sentido, não é a intenção de um curso de ética que a turma, terminou o curso de ética, agora todo mundo vai ficar bonzinho. Não é isso. É para cutucar o pensamento, é para
pensar sobre os valores, né, e questionar essa base, né, aquela estrutura que foi falada aqui ainda agora. Como é que é a minha estrutura? Então, existe um aprimoramento contínuo. O ideal é que a gente fique pensando nisso o tempo inteiro. Né? Acontece comigo e eu acho que acontece com você também. É da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. O tempo inteiro pensando e fazendo merda. Né? Só que pensando e fazendo merda cada vez menos. Isso eu também tenho noção. Então, essas nossas decisões, daí o nome do livro, de novo, né? Processo decisório, né? Tudo uma questão, o máximo possível de escolha. Então, a gente tem que ter base para poder escolher, né? Para que as nossas ações sejam virtuosas aos olhos dos outros. Isso é teoricamente desejável. A conduta ética nas empresas também depende dos valores e tradições. O livro vai passando um pouco de ética individual, né, familiar, sociedade, etc., para a área de empresas. Né? Então, a conduta ética nas empresas também depende dos valores e tradições de cada organização, e não apenas dos indivíduos que decidem e que executam. Então, as organizações têm o seu jeito, a gente falou sobre isso, né? Falei aqui da minha experiência de organizações diferentes. Então, tem as organizações em si e tem os valores que lá estão, né? Por uma determinada maneira operacional daquela organização interagir com a sociedade. Eu acho que chegou no fim. Isso aí. Então, próxima aula previsto, quinta-feira, capítulo 3, Cidadania e Conflito de Interesse. E semana que vem, provável dia 3 de agosto, a gente faz a nossa P1. Tenho a impressão que não haverá surpresas ruins. Também não posso garantir que haverá surpresas muito boas, né? Depende muito. Eu espero que vocês possam ter gostado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa falar agora. Ter ética é poder andar de cabeça erguida, ok. Tem grupos que te valorizam para ser aceito pelo que você tem, nem, não pelo que você é. Isso aqui foi falado ali, com certeza. E isso é muito interessante para a gente decidir, né, nossa conduta. Será que eu quero ter essa superficialidade? A prova vai ser no AVA? Não. Eu não uso AVA, já consultei, não é necessário, assim, obrigatório usar. Eu vou mandar por e-mail um arquivo de Word, e aí você recebe, beleza, você recebe a prova, faz, né, responde lá, e salva o nome, o seu nome completo em letras minúsculas do arquivo da EP1 e manda para mim pelo e-mail de novo. Eu só vou dar um certo limite, né, de dia e de horário, mas provavelmente vai ser durante o dia, lá no meio da tarde, tipo meio-dia, 1 hora da tarde, 2, eu mando a prova. Aí você calcula, dá uma olhada na prova, horário e tal eu faço. Senta lá, faz com calma, salva com seu nome e manda de volta para mim. É bem tranquilo, até hoje não tive problema, não. Tá? Espero que a gente possa ter uma boa noite. Até quinta-feira, se Deus quiser. Agradeço muito a presença de vocês e queria que vocês tivessem certeza que eu tenho assim um sentimento muito de felicidade de estar aqui com vocês, tá? Espero que a gente possa ter boas lembranças aí desse nosso convívio nessa pandemia. Beijo para todo mundo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tenhamos uma boa noite. Boa quarta-feira, boa semana para todo mundo.